Chibaé-Pendi vai a pique com 306 pessoas a bordo, torpedeado por um submarino alemão na costa de Sergipe. Ao todo, 270 pessoas são mortas, entre passageiros e tripulantes. Nos dias seguintes, outros navios também são atacados em águas territoriais brasileiras e em diversas cidades do país manifestantes saem às ruas exigindo que o Brasil declare guerra aos países do eixo, compostos por Alemanha, Itália e Japão, o que de fato ocorre uma semana depois. Como um país sem política externa agressiva, na periferia do mundo capitalista, entrou na guerra? Quais as consequências sociais, políticas e econômicas dessa participação? Ao responder essas perguntas, Francisco César Ferraz aborda a ambígua diplomacia do governo brasileiro, oscilante entre o eixo e os aliados. O livro trata ainda do estabelecimento das bases norte-americanas no Nordeste, a trajetória dos brasileiros enviados para combate em solo europeu e as consequências da participação do Brasil na guerra. Olá, telespectadores! Começa mais um programa De Volta ao Passado, segunda temporada. No episódio de hoje discutiremos a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial com base no livro Os Brasileiros e a Segunda Guerra Mundial, de autoria do doutor em História pela USP e professor da Universidade Estadual de Londrina, Francisco César Ferraz. Olá, Francisco, tudo bem? Conte-nos, em linhas gerais, sobre do que se trata o seu livro. Bom, meu livro faz parte da coleção Descobrindo o Brasil e trata do porquê do Brasil ter entrado na Segunda Guerra, deixando de lado a sua neutralidade. As circunstâncias que envolvem essa tomada de posição e as consequências para o país da participação do conflito, em termos sociais, econômicos e militares, tudo isso é discutido neste livro, revelando um aspecto da história nacional desconhecido por muitos. Bom, e juntamente com Francisco, nós temos hoje aqui a presença de Marcos Casais, que é bisneto de Julian Casais, soldado brasileiro morto pelo primeiro ataque alemão ao Brasil. Hoje ele é formado em História e Sociologia
governo Vargas era mesmo pro-eixo, quem levou vantagem com a economia de guerra e entre outros. Bom, é fundamental salientarmos que não foram os brasileiros que se deslocaram para a guerra, mas sim a guerra que chegou aos brasileiros. A Segunda Guerra, embora tenha sido deflagrada oficialmente em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pelas tropas alemãs, suas origens remontam às consequências da então chamada Grande Guerra. Ela foi uma resposta da Alemanha contra o Tratado de Versalhes. O objetivo alemão de guerra
Pedalando, que já começou. E a gente chega com ele, rodando a todo vapor. Que alegria, que festa, que show. A nova linha Monarch chegou. Pedalando, vou na minha nova Monarch. Vamos na ladeira, sem canseiro. Lá vem, pedala meu amor. Vem, pedala meu xodó. Minha Monarch é valente, na lama, na pedra e no pó. 1, 2, 3 Pedalando pra frente que eu vou, a nova linha Monarch chegou. Pedalando. Prepare-se. Quando a nova linha Monarch chegar à sua cidade, coisas incríveis podem acontecer. Ela está mais forte, mais ágil e mais bonita do que nunca. A nova linha Monarch chegou. Autoescola? Tem que ser Volkswagen para aguentar o tranco. Autoaluguel do tipo dirija você mesmo? A maioria absoluta é Volkswagen. Rádio Patrulha? Volkswagen. Táxi! Táxi! Volkswagen. São 4 atestados de resistência. O bom senso em automóvel. Voltamos com o segundo bloco da nossa programação, sem a participação do nosso Francisco César. Agora focaremos em você, Marcos. Bom, de todos os lugares do Brasil, o que mais sentiu o impacto da presença física e cultural norte-americana foi a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, correto? De fato. Natal constituiu-se em um ponto de concentração das rotas aéreas e marítimas dos aliados, ligando as Américas, a Europa, a África e as costas do Oceano Índico. Antes mesmo da guerra começar, a posição estratégica de Natal chamava a atenção do Departamento de Estado norte-americano, que percebia a fragilidade brasileira em defendê-la em caso de ataque ou invasão. Mas o governo brasileiro não admitia que as tropas norte-americanas estacionassem na região solicitando armas e recursos para aperfeiçoar sua própria defesa. A resistência dos militares brasileiros em autorizar a presença maciça de fuzileiros norte-americanos nas bases era grande. Além disso, os Estados Unidos não confiavam na capacidade brasileira de defender-se de um ataque alemão. Tanto assim que membros do Departamento de Guerra norte-americano incluíram a ocupação do norte-nordeste brasileiros em seus planos militares para o continente. Mas o fato é que Natal se tornou uma das cidades mais movimentadas e cosmopolitas do Brasil. Sua população dobrou e chegou a ter 5.000 militares em trânsito e 5.000 estacionados na cidade. Depois do fim da guerra, os norte-americanos deixaram as cidades e suas instalações. Em todo o litoral do norte e nordeste, onde haviam sido instaladas as bases dos aliados, praticamente nada foi deixado. Muitas cidades que prosperaram com a guerra acabaram retornando ao seu cotidiano quase secular, pois depois da guerra não houve estímulo para o desenvolvimento regional. O primeiro bloco do nosso programa está encerrado e gostaria de agradecer a ilustre presença do professor Francisco César Ferraz. Obrigado, Francisco. Suas explicações foram essenciais para o desenvolvimento do nosso debate. Eu que agradeço. Muito boa oportunidade de expor todo o meu conhecimento básico sobre o assunto. Eu espero voltar aqui mais vezes. Também esperamos isso. O mesmo vale para Marcos Casais. Foi um prazer ouvir os relatos de seu avô da guerra, através de você. E adorei, espero que possamos trabalhar juntos novamente. Agora vamos ouvir o relato do bisneto de Manuel da Silva, ilustre soldado que participou do combate na Segunda Guerra. E até a próxima. O Brasil inteiro está indo de encontro à guerra para combater na Europa
inspeções feitas só abriram a fenda da saúde pública no Brasil, mostrando que boa parte da população sofre com problemas de saúde tanto física quanto mental de séculos passados. Rígidos esquemas de alistamento que buscam convocar uma grande elite saudável e bem preparada esbarraram-se nos problemas de saúde do país. Por isso, tiveram que ser suavizados e reduzidos a convocações de homens sem condições de irem para a guerra, tanto por questões de saúde, mas também porque são homens desacostumados com a guerra. E agora, nesta guerra de submarinos e aviões, estariam esses jovens e veteranos cansados, preparados para enfrentar cenários nunca vistos antes? No fim, o aclamado corpo expedicionário não tem a elite desejada para constituído, mas sim o retrato mais fiel do Brasil. Jovens trabalhadores do campo e da cidade, provenientes das classes populares, com alguns poucos membros de classe média e muito menos membros da elite. Baixa escolaridade, mal sabem pelo que estão lutando nesta guerra. Mal sabem de quem é esta guerra. Seria ela também nossa? Os Yankees estão ajudando, mas certamente, se vivem o suficiente para saber das intenções dos homens, eles querem algo. Não é a esmo que eles tomam bolsas e malotes de dinheiro com o poder bélico do Brasil. Além do mais, ainda utilizam seus aviões contra os ataques incessantes dos alemães. Gratidão em primeiro lugar, porém que esta venha depois da desconfiança. Estamos em guerra e aquele que se diz nosso aliado pode ser o inimigo do futuro. Mascarenhas e mais alguns foram para a Itália antes de nós para analisarem a guerra que será travada por nós em breve. Esta é uma guerra de ricos, foi a primeira mensagem que veio de nossos compatriotas, que estão em missão de reconhecimento em solo italiano. Isso mostra o quanto desatualizadas estão as tropas brasileiras, que não estão adaptadas às armas e equipamentos utilizados. Mais aptidão física e intelectual é necessária agora, muito mais do que na Primeira Guerra Mundial. Estamos a viajar. O primeiro desembarque de tropas da FE Nápoles, no litoral sul da Itália, em 16 de julho de 1943, e enfim os soldados perceberam as dimensões da guerra em que lutariam, pois o porto está tomado de carcaças de embarcações abatidas, e na cidade há um pavel de linhas, fardas e soldados de diversos países. E logo que chegamos, o fator racial já foi sentido diretamente por todos os nossos. Existem negros nas unidades brasileiras e aparentemente são as únicas racialmente integradas e discriminadas. Há boatos de que existem também negros em unidades estadunidenses e que estas estão específicas e sistematicamente segregadas e comandadas por oficiais exclusivamente brancos. Aquilo que eu acabei de recitar era um trecho da minha coletânea de contos sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou ler parte de um texto que o meu bisavô escreveu alguns anos depois de ter participado da Segunda Guerra Mundial. Na cidade de Nápoles, no dia 16 de junho de 1944, veio o primeiro escalão brasileiro. Junto aos outros escalões, fazia parte da Divisão de Infantaria Expedicionária, parte do 4º Corpo do 5º Exército Americano, comandado pelo general Mark Clark. O general comandava uma força de nações diversas, incluindo brasileiros, americanos, ingleses, poloneses e muitos outros. No 5º Exército, a missão a ser cumprida era essencialmente tática, portanto de uma influência menos marcante na campanha aliada, mas isso não implicava uma menor utilidade no campo de batalha. A interdependência entre as frentes do Exército tornava a participação dos brasileiros na batalha tão necessária quanto a dos outros soldados nos diversos locais em que o conflito se manifestou. Em outras forças armadas também havia interdependência. Antes mesmo do Exército Brasileiro entrar em ação, as forças aéreas já participavam ativamente da guerra no litoral do país. Os aviadores do primeiro grupo de aviação de caça foram treinados em combate aéreo nos Estados Unidos e foram subordinados à Força Aérea Estadunidense na Itália. O grupo se identificava pelo lema Senta a Pua. Como não havia mais caças alemães na Itália, os aviões brasileiros trabalhavam atacando as linhas de frente e retaguardas das forças alemãs, além de bombardear.
missões mais difíceis, como a tomada do Monte Castelo. Contudo, quando finalmente puderam auxiliá-los na quinta tentativa de tomada, a missão foi bem sucedida. De acordo com os comandantes da unidade norte-americana, o desempenho do grupo de caça brasileiro foi excelente. As primeiras ações das forças brasileiras no primeiro escalão foram os vales dos rios Arno e Reno, nas proximidades de Pisa e Florença, contra as defesas alemãs. A ideia dos comandos era empregar a FEB em missões mais simples de início, para depois, quando os escalões aumentassem e ganhassem mais experiência, colocá-los em posições mais importantes. À medida que o tempo passou, posições eram conquistadas e baixas eram sofridas, mais escalões eram agregados ao primeiro, sem nem mesmo receber treinamento. Os brasileiros iam se adaptando ao terreno italiano, enquanto os alemães ocupavam uma posição de privilégio, com boas quantidades de suprimentos. A partir de novembro de 1944, a divisão brasileira dirigiu-se ao ataque de Monte Castelo, um cume localizado em uma região que deixava os alemães em uma posição defensiva rígida, com o objetivo de bloquear o acesso ao Vale do Rio Pó, no sudeste de Bolonha. Para os aliados, conquistar a cidade de Bolonha era muito importante para comprometer o recuo alemão e se juntar a reforços em outras frentes. Conquistar uma posição elevada era algo consideravelmente mais difícil do que defender uma. Mesmo assim, os brasileiros fizeram 4 tentativas de ataque frontal à elevação e sofreram grandes baixas como resultado. Com a chegada do inverno, o exército pôde parar por um tempo para repensar a ofensiva. Depois, decidiram atacar em conjunto com os americanos, que planejavam tomar o monte vizinho, o Belvedere, com o apoio da FAB e da artilharia, e conseguiram tomar o Monte Castelo em 21 de fevereiro de 1945. Devido às várias dificuldades enfrentadas pelos brasileiros por causa de vários empecilhos, entre eles o inverno rigoroso de até menos 20 graus Celsius de temperatura e graves erros táticos cometidos por oficiais superiores, a luta pelo Monte Castelo foi muito dramatizada e romantizada ao longo do tempo. Em histórias feitas posteriormente sobre as ações da FEB, o aspecto heróico da batalha é exaltado e os problemas e erros cometidos são deixados mais de lado, dando uma atmosfera mais mítica ao público. Mas depois do confronto trabalhoso nas montanhas, os expedicionários brasileiros ainda tinham que lidar com um desafio talvez ainda mais perigoso: lutar dentro das fronteiras de uma cidade, durante a conquista de Montesa. Devido à falta de treinamento e do ambiente arriscado, as forças terrestres tiveram suas maiores baixas nesta localidade, durante vários confrontos com os alemães em arredores urbanos. A missão foi bem sucedida e 2 semanas após a tomada da cidade, os soldados brasileiros conseguiram fazer com que uma divisão alemã de 15 mil homens se rendesse, uma façanha tanto comum naquela guerra. Em 2 de maio de 1945, um mês depois da campanha, os alemães já tinham se rendido em toda a Itália. No total, houve a perda de 443 expedicionários na guerra. Um mês depois, as tropas da FEB retornaram ao Brasil. Ao se examinar a participação da FEB na guerra, pode-se chegar à conclusão de que seu desempenho é comparável ao das melhores tropas combatentes da Itália. Apesar de não ter sido muito bem treinada para a batalha, a frente brasileira foi capaz de adaptar-se bem ao ambiente desconhecido e se saiu bastante bem para uma divisão do exército em meio a outras 125 divisões aliadas da Europa. Bom, e para encerrar de vez o nosso programa, eu vou ler pequenos recortes que a nossa produção fez de arquivos publicados no Brasil no período da guerra. Com a chegada da guerra ao Brasil, foi necessário responder às novas contingências internacionais, como as dificuldades de importação de mercadorias, produzir para os aliados, ceder a eles o uso das bases aéreas e navais estratégicas, combater os ataques do eixo no litoral e enviar uma força expedicionária para participar ativamente da guerra.
Todo esse envolvimento produziu consequências importantes. Em termos econômicos, foi construído o complexo siderúrgico de Volta Redonda, que estabeleceu um desenvolvimento industrial no país. No entanto, a economia brasileira manteve sua fragilidade e dependência estruturais no cenário mundial do capitalismo pós-guerra. Com o intuito de conquistar um lugar de destaque na política internacional do pós-guerra, o Brasil envia tropas combatentes. No entanto, recusa o uso de tropas como forças de ocupação na Europa destruída e perde a oportunidade de ganhar importância na reordenação mundial. Que coisa! E a aliança com os Estados Unidos não teve os efeitos que se desejava de tornar-se como aliado preferencial dos norte-americanos frente à América do Sul. Uma vez que os Estados Unidos, como potência hegemônica capitalista, não se interessavam em compartilhar o poder no continente sul-americano. Na política interna, a participação na guerra significou o desgaste do Estado Novo. Grupos políticos, na maioria conservadores e anti-Vargas, cresceram em oposição a um governo que antes apoiavam, quando o perigo vermelho justificava o fim de direitos democráticos. Nessa reação conservadora, Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945. A volta vitoriosa da Força Expedicionária Brasileira contra o nazifascismo foi transformada em símbolo da resistência contra o regime de Vargas e seu populismo. Em 1964, os mesmos grupos conservadores, aliados a outros em ascensão, tomaram o poder com um golpe militar e utilizaram a participação brasileira na guerra como um dos pilares de sua legitimação histórica, sendo agora contra o populismo de João Goulart. Mas essa era apenas uma parcela reduzida de oficiais militares, muitos já envolvidos politicamente antes da guerra. Vale ressaltar que a maioria dos expedicionários recrutados no meio civil representava as classes mais empobrecidas e de menor escolaridade, sendo tirados de seus empregos, das escolas, de suas famílias, treinados e embarcados para a guerra. Que coisa absurda, né? Vitoriosos, os expedicionários foram recebidos com grandes festas e homenagens. No entanto, o tempo passou e começaram a surgir dificuldades de reintegração social. Adoro o Brasil. Não houve por parte do governo e da sociedade em geral preparação para receber os jovens que voltaram. Assim, uma parcela dos ex-combatentes encontrou dificuldades na readaptação às rotinas da vida civil, agravados pela concepção popular de que voltaram neuróticos da guerra. Alcoolismo e violência doméstica dificultavam a reintegração social. Contudo, os maiores problemas surgiram na reintegração profissional. Aí foi dureza. As leis que determinavam a retomada dos empregos nem sempre eram cumpridas. E, mesmo quando isso acontecia, eram frequentes as dispensas depois da readmissão sob argumento de inadaptação, incompetência ou problemas de relacionamento. Muito absurdo isso. Ainda tinha o fato que muitos expedicionários tinham sido convocados justamente na faixa etária de
aprendizagem profissional. Assim, quando voltaram da guerra, não tinham emprego nem formação. Segundo as associações de ex-combatentes criadas logo após o seu retorno, o desemprego era contabilizado em milhares. Essa situação contraste com a de seus colegas de linha de frente, que apesar de representarem um alto custo para os cofres públicos, tiveram do governo um programa completo de reintegração social e profissional. Que contraste, que discrepância, isso me irrita. No Brasil, o governo tentou solucionar o problema decretando leis que nunca foram seguidas à risca. Só em 1988, com a nova Constituição Federal, os veteranos de guerra conquistaram o direito de uma pensão especial. Os benefícios, no entanto, chegaram tarde demais. Pouco menos de 10 mil expedicionários dos 25 mil ainda estavam vivos quando o reconhecimento foi aprovado. Bom, pessoal, esse foi mais um De Volta ao Passado. Caso tenha algumas dúvidas ou queiram nos recomendar algo a mais, envie-nos e-mail para devoltaaopassado@gmail.com e até a próxima.